sempre muito feliz de estar com vocês. Nessa tarde, nós vamos voltar a falar sobre os eventos finais. Nós começamos na semana passada este curso bíblico, ou a gente pode chamar também de série, seria um curso bíblico, uma série introdutória às profecias apocalípticas. Interessante que nós que somos adventistas, né? Quem é adventista aí está assistindo e participou recentemente, e aí estudou recentemente a lição da Escola Sabatina, percebeu que a lição da Escola Sabatina tratou de alguns temas na semana passada que tem que ver com o que a gente já estava estudando aqui, que a gente já tinha começado a estudar no domingo passado. E vai nos ajudar a compreender melhor o que a gente vai aprender a partir de hoje. Eu vou lembrar rapidinho a você aquilo que a gente começou estudando para que a gente possa entender melhor. Você que está entrando pela primeira vez aqui no Zoom com os irmãos da Igreja Brasileira em Milão, ou você que está entrando pela primeira vez no Facebook, não assistiu domingo passado, lá no meu canal no YouTube, pr.Mateus Dias, você tem lá a primeira parte, está todo o estudo lá feito. Mas eu vou tentar explicar para você o que está acontecendo. Nós estamos fazendo uma série de introdução às profecias apocalípticas. Então, se você já entende muito de profecia, essa série aqui é muito básica para você. Se você não entende nada de Bíblia, essa série pode ser um pouco pesada para você. Mas para quem já conhece um pouco a Bíblia e quer entrar no mundo das profecias, quer conhecer melhor o mundo das profecias, eu creio que vai ser uma boa entrada para vocês. Nós, na semana passada, falamos sobre Daniel capítulo 2 e também sobre Daniel capítulo 7. A base que nós usamos foi este livro aqui, ó, Segredos de Daniel, de Jacques Ducan. Esse livro aqui é um dos livros mais atuais que existem sobre o livro de Daniel, é um comentário básico do livro de Daniel, que é bastante bom, bastante importante, nos ajuda a compreender bastante coisa sobre o livro de Daniel. Mas como a nossa série tem como título Eventos Finais, a gente tem aqui também o livro Eventos Finais, né? Então, eu convido você a estar estudando ele enquanto a gente faz essa série. A princípio, a gente combinou 3 domingos, talvez precise de um quarto ou um quinto, a gente vai combinando aí com o tempo. Enquanto isso, você vai lendo Eventos Finais. Eu estou fazendo isso. Inclusive, eu estava lendo agora há pouco sobre qual é o momento que os cristãos devem sair das grandes cidades, né? É um tema que nós vamos trabalhar ainda no nosso estudo. Mas eu só vou dar uma pitadinha aqui para você, só para você ter ideia da preciosidade que é este livro aqui, Eventos Finais. Na página 72 dessa edição aqui que eu tenho à mão, que é o final do capítulo As Cidades, existe um subtítulo chamado O Sinal de Fuga das Cidades. Então, tem muita gente aí nesse momento de pandemia, nesse momento que a violência está se espalhando em algumas grandes cidades do mundo, pensando, nossa, será que é agora que eu tenho que sair das grandes cidades? Será que é agora que a gente tem que fugir para a roça, para o interior? Como será que é? É bem claro, é só você ler o Eventos Finais que você vai entender tudo sobre isso. Você não vai ficar nem muito fanático em relação a isso e nem vai desprezar. Você vai ter uma opinião bastante equilibrada. O sinal de fuga das cidades. Ellen White diz assim: não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares isolados e solitários. Ou seja, vai haver um momento que vai acontecer isso, tá? Se isso é novidade para você, já estou te adiantando. Você é cristão, é bom, servo de Deus, nós estamos chegando num último momento da história humana em que haverá perseguição do povo de Deus. E o povo de Deus vai ter que fugir para lugares solitários e isolados. Para quê? Para que possa sobreviver, para que possa fugir da violência. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se nossa nação o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Haverá, queridos, um momento em que nós precisaremos fugir. Este momento ainda não chegou. O sinal não é uma pandemia mundial. O sinal não é violência por todo mundo se espalhando. O sinal não é corrupção. O sinal não é uma reunião entre o Papa e grandes líderes religiosos, que são coisas que acontecem quase que anualmente, já faz muito tempo. Não.
O sinal, aqui Ellen White está deixando claro para nós, o sinal é quando os Estados Unidos da América, ela chama de nossa nação no Eventos Finais, porque é a nação dela, ela diz assim, o sinal é quando a nossa nação tornar obrigatório o dia papal como dia de repouso. Nós já sabemos qual é esse dia, a maioria de nós, pelo menos, esse é o dia de domingo. O dia que os Estados Unidos da América tornarem obrigatória a guarda do domingo, tirando a liberdade de consciência daqueles que guardam o sábado, ou não querem guardar dia nenhum, ou guardam qualquer outro dia, o dia em que isso acontecer, é hora de nós sairmos das grandes cidades, nós não, né, de vocês, que Ellen White também diz que os pastores não vão sair, que é para os pastores ficarem até o final, tá bom? Mas vai ser a hora de vocês se organizarem com as famílias e fugirem das grandes cidades, e fugirem da civilização, e irem para o interior, irem para lugares isolados, ela cita ali para o meio das montanhas, para quê? Para poder sobreviver os momentos finais da angústia final. Esse não é o tema de hoje, tá? Só quis dar uma pitadinha do livro Eventos Finais, para você ver como que ele nos ajuda a não entrar em fanatismo e também a não desconsiderar tudo que Deus fala que nós devemos fazer agora nos tempos finais. O que nós vamos lembrar agora é um pouquinho do que a gente estudou na semana passada, para que a gente possa introduzir o que a gente vai tentar estudar hoje, tá bom? Na semana passada estudamos duas coisas, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7. Não foi muito difícil a gente compreender que existe um paralelo entre Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor recebe uma revelação de Deus. Ele tem um sonho e nesse sonho ele vê uma estátua e essa estátua tem 4 metais diferentes e o próprio Daniel interpreta o sonho para Nabucodonosor, dizendo que aquela estátua representa os reinos humanos que dominariam o mundo até a volta do Senhor Jesus Cristo. Esses reinos humanos representados por 4 metais, ou seja, são 4 reinos. O ouro representava a Babilônia, que teve o seu maior rei, Nabucodonosor. A prata dos peitos e dos braços representava o Império Medo-Persa, que veio dominar logo após o Império Babilônico. Os quadris e as coxas de bronze representavam a Grécia de Alexandre o Grande, em primeiro lugar, e posteriormente dos 4 reinos no qual foi dividido o Império Grego após a morte de Alexandre o Grande. As pernas de ferro e os pés de barro e ferro representavam o reino que vem e domina o mundo. Na história a gente consegue ver isso após o Império Grego cair. Esse é o Império Romano, que é o que permanece até o fim, ainda misturado no fim. Primeiro é só ferro, é só o Império Romano, extremamente forte, destruidor. Depois, lá no fim, um império um pouco mais fragilizado, misturado com o barro. A gente falou aqui que a interpretação de muitos teólogos é que esse barro tem que ver com o poder religioso que surge dentro do próprio Império Romano e divide o poder com Roma, com o Império Romano, até o final dos tempos. A gente viu que na estátua não existe outro reino. A China não aparece, o Oriente Médio não aparece, a Rússia não aparece, o Brasil não aparece. A gente vê que não existe nenhum outro reino que se levantará após esse reino dividido aí dos pés da estátua, que ainda é o restante que sobrou do Império Romano. E a gente sabe que o restante que sobrou do Império Romano é o papado, ele ainda existe, ele não tem a força que tinha antigamente, hoje ele está muito enfraquecido, mas ainda tem bastante influência. Isso é Daniel capítulo 2, interpretado conforme Daniel. Qual é o método de interpretação que Daniel usou? Nós estudamos na lição da Escola Sabatina na semana passada. O método que Daniel usou é o método historicista. Daniel disse que aquilo que que Nabucodonosor viu na estátua iria se cumprir na história. E depois, dentro do próprio livro de Daniel, a gente vê a história se cumprindo. A Babilônia cai e vem o Império Medo-Persa, e depois o anjo diz 2 ou 3 vezes para Daniel, logo depois que os persas caírem, vai vir o Império Grego. Então a gente vê ali o historicismo em Daniel. O historicismo é o método de interpretação profética nosso, dos adventistas do 7º dia. Nós cremos que nós conseguimos encontrar paralelo entre as profecias e a história. Quando nós comparamos a história com as profecias, nós vemos que as profecias já se cumpriram, algumas delas no passado, outras estão se cumprindo agora, no presente, e outras se cumprirão no futuro. É assim que nós acreditamos, é assim que Daniel acreditava também. Daniel capítulo 7, paralelo com Daniel capítulo 2. A visão tem a ver com a mesma ideia, 4 reinos que vão dominar o mundo até a volta de Jesus.
Esses 4 reinos que aparecem ali na visão de Daniel agora, não de Nabucodonosor, são representados por 4 animais esquisitões, né? O primeiro, um leão alado, que representava a Babilônia, representava o reino de Babilônia. Logo após, o Império Medo-Persa, representado por um urso peludo. Eu lembro aqui que eu falei para vocês que o Jacques Ducan defende nesse livro aqui, Os Segredos de Daniel, que os Medo-Persas eram chamados de ursos. As pessoas chamavam eles de ursos porque eles eram grandes, ferozes e peludos. Então, um urso peludo ali, com 3 costelas na boca, representando o Império Medo-Persa. Um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, representando o Império Grego. E depois, um monstro mais esquisito de todos. Daniel não soube nem dizer com o que parecia. Ele disse que era uma besta, que tinha dentes de ferro. A gente vê o ferro lá das pernas da estátua de Nabucodonosor, né? Representando Roma. E Daniel capítulo 7, a gente viu também que a ênfase não era os 4 animais, afinal, Daniel já sabia desses 4 reinos. A ênfase estava no final desse último reinado de Roma, que tinha a ver com um chifre pequeno na cabeça deste grande monstro, desse grande animal. Esse chifre pequeno é um reino que surge dentro do mesmo reino. Dentro de Roma surge um reino na história, e a gente consegue ver só um, quando a gente compara a profecia com a história. Este é o papado. E faz todo sentido a gente considerar que o chifre pequeno é o papado. A lição da Escola Sabatina também mostrou isso para nós. Por quê? Por causa das características do chifre pequeno. O chifre pequeno falava contra Deus, o chifre pequeno muda os tempos e a lei. A gente viu na lição da Escola Sabatina, tem 2 leis que são mudadas pelo papado. O papado anula o 2º mandamento. Você sabe qual que é o 2º mandamento? Quero falar com você que está assistindo aí no Facebook nesse momento. Quero falar com você que é católico, ou que você que foi católico quando era criança. Você sabe qual é o 2º mandamento da lei de Deus? A lei de Deus entregue por Deus a Moisés, lá no Monte Sinai, a lei escrita pelo próprio dedo de Deus, tem o 2º mandamento, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, não adorarás nem darás culto. Ou seja, Deus proíbe que nós adoremos imagens de escultura. E Deus proíbe que nós adoremos imagens de outras divindades, como no 1º mandamento já havia dito, não terás outros deuses diante de mim, mas também do próprio Deus, do próprio Cristo. Eu não posso ter aqui uma imagenzinha de Cristo para eu adorar, por quê? Porque no 2º mandamento da lei de Deus, Deus disse que não era para fazer isso. Ah, mas eu acho bonitinho, pastor. O que eu acho não importa. O que importa é o que Deus disse. E Deus disse para mim que eu não podia. E o poder papal retirou esse mandamento da lei de Deus. Quando a gente faz o catecismo na Igreja Católica, nem se toca nesse assunto. Outro mandamento que tem a ver com o tempo, o 4º mandamento, que é o mandamento do sábado. O sábado, que está escrito lá no 4º mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º é o dia do Senhor. Esse também é um mandamento que foi anulado, que foi esquecido ali de acordo com o catecismo papal. O que é que a Igreja Católica defende? Que o domingo é o dia a ser guardado por causa da ressurreição de Cristo. Queridos, eu acho, de todo o coração, vou falar uma coisa aqui para vocês, que é bonito a gente se lembrar da ressurreição de Cristo no domingo. Cristo ressuscitou no domingo, mas ser bonito é diferente de eu, por causa da minha opinião, porque eu acho que é bonito, tornar esse dia um dia sagrado, um dia santo. Sendo que a Bíblia fala o tempo todo que o sábado é um dia sagrado, um dia santo. A Bíblia não toca no assunto do domingo ser um dia sagrado, um dia santo. Então, nós que somos protestantes e temos a Bíblia como a nossa única regra de fé, precisamos crer nisso. Então, está ali o chifre pequeno, representando por o poder perseguidor do povo de Deus, um poder que luta contra Deus, um poder que muda os tempos e as leis, que muda os mandamentos de Deus. A gente conseguiu identificar lá em Daniel capítulo 7. Ficou bom para a gente que a gente conseguiu entender qual é o momento da história que a gente está. Em qual momento de Daniel capítulo 2? A gente está nos pés da estátua, onde Roma ainda existe, mas não tem todo o poder. O papado ainda existe, mas não tem todo o poder que um dia teve. Mas a gente sabe que depois disso não vem mais nada.
A gente sabe que a única coisa que em Daniel capítulo 2 a Bíblia fala que vai acontecer depois disso é uma pedra cortada sem o auxílio de mãos ser jogada do alto e destruir os reinos humanos e então ser estabelecido o reino de Jesus Cristo. Queridos, nós vivemos muito próximo do último momento da história humana. Nós vivemos muito próximo do estabelecimento do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e por isso a nossa vida deve ser movida a isso. E essa geração de cristãos desse tempo é uma geração que é chamada para não mais viver baseando a sua vida em seus sonhos, em seus planos e projetos. Eu sei que nós temos sonhos, nós queremos grandes realizações, a gente quer comprar aquela casa de verão, a gente quer comprar aquela roça, vocês que estão aí na Itália, que foram para trabalhar, para se estabelecer, quer comprar uma rocinha aqui no Brasil, lá no Espírito Santo, né? A maioria aí é do Espírito Santo, quer comprar uma rocinha para a família, quer formar os filhos numa faculdade, casar bem os seus filhos, construir a casa, comprar a casa que nunca pôde, todos esses sonhos são válidos e não há pecado neles, e você pode ter, e se você colocá-los nas mãos de Deus, Deus pode ajudá-lo a realizar. Mas essa última geração de cristãos é uma geração que não é chamada para viver a sua vida baseada nisso. Nós somos chamados para viver a nossa vida baseada no maior de todos os sonhos, que é o estabelecimento do reino de Cristo. Nós vivemos então, de acordo com Daniel capítulo 7, o momento em que o chifre pequeno tem só um pouco de poder, logo ele vai voltar a ter grande poder, mas ele será destruído sem o auxílio de mãos humanas. Foi isso que a gente estudou na semana passada. A gente estudou os 4 reinos que dominariam o mundo, qual é o momento da história em que nós estamos. Hoje a gente vai estudar mais um pouquinho de Daniel. Nós vamos tentar estudar aqui Daniel 8, Daniel 10, Daniel 11 e Daniel 12. Por que eu vou pular o 9? Daniel 9 é a profecia das 70 semanas. Se você quiser estudá-la, pode estudar ela depois. Mas ela não é importante para nós nesse momento do ponto de vista das profecias que tem a ver com o tempo do fim. A profecia das 70 semanas era uma profecia que tinha o objetivo de revelar a vinda do Messias, a vinda de Cristo, seu ministério de 3 anos e meio, sua morte no final da última semana, das 70 semanas, e por fim, a nação santa de Israel deixar de ser chamada nação santa para todos os cristãos do mundo agora serem inseridos como nação santa, povo de Deus. Então não tem a ver com o tempo do fim, por isso que eu estou pulando. Então a gente vai tentar estudar Daniel 8, Daniel 10, 11 e 12. Se a gente vê que ficou muito longo, não deu tempo, a gente para e na semana que vem a gente dá continuidade, beleza? Então vamos começar com Daniel capítulo 8. Abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 8. Nós vamos começar a leitura em Daniel capítulo 8. Enquanto você acha aí, quero cumprimentar o pessoal que está aí no Facebook. A Keller está aí no Facebook, a Márcia Ribeiro, a Letícia, minha ovelhinha aqui de Juiz de Fora, o Aldessandro, a Maria Clemente, o Agnaldo Silva. São essas as pessoas que eu estou vendo aqui agora. A Maria Aparecida Rabelo também está. Boa tarde, querida. Sejam bem-vindos, tá? Quero pedir a você que está no Facebook, abre uma sala de vídeo aí, para que essa palavra possa alcançar o teu hall de amigos aí. Abre uma sala de vídeo, convide os amigos para compreender as profecias. Vamos estudar Daniel capítulo 8. Antes de iniciarmos a leitura, feche seus olhos, tá bom? Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, louvado seja o teu nome. Porque nós somos tão pequeninos, Pai, mas o Senhor fez questão de revelar a nós os acontecimentos futuros. E, Pai, nós nos sentimos extremamente honrados por causa disso, e por isso, nesse momento, nós nos despimos dos nossos preconceitos, das nossas tradições, dos nossos achismos, e nós pedimos ao Senhor que purifique o nosso coração, perdoe os nossos pecados, para que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar a nós, para nos dar mais conhecimento, para nos dar mais esperança. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Pessoal do Zoom, aí de Milão, ficar alguma dúvida? Guarda a sua pergunta aí, coloca ela no chat ou guarda ela para o final, que a gente vai ter um momentinho para perguntas, tá bom? Pessoal do Facebook, a mesma coisa. Você vai escrever a sua pergunta aí na nossa live, que no final a gente vai ter um momentinho para responder as perguntas. Só um detalhe, perguntas que tem a ver com o tema, tá bom? Perguntas que não tem a ver com o tema, a gente não vai ter tempo para responder. Um outro momento, uma outra vez, a gente faz uma live só para responder todo tipo de pergunta. Pode ser assim? Então vamos lá, Daniel capítulo 8. No 3º ano do reinado de Belsazar é neto de Nabucodonosor,
ele reina no lugar de seu pai, ele é corregente do reinado de seu pai Nabonido, que não quis ser rei, foi viver num oásis, segundo Jacques Lucan defende aqui, e deixou o seu filho reinando. No terceiro ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Daniel está se referindo à visão dos 4 animais em Daniel capítulo 7. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que eu estava junto ao rio Ulai. Só um detalhe, Suzã é a capital do Império Medo-Persa, tá bom? Só para você já ir identificando aí um pouco do que a gente vai falar. Então eu levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, ou seja, ele vinha do oriente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, ou seja, ele voava. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. A gente vai parar aí, não vai dar para a gente ler Daniel capítulo 8 todo, depois você dá uma lida aí em Daniel capítulo 8 todo, para você compreender melhor, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, para a gente começar a visualizar o que está acontecendo no capítulo 8. Dá só um minutinho para mim, que eu vou estar compartilhando aqui a minha tela, para vocês poderem ter acesso aqui ao PowerPoint. Pronto, acredito que a tela está aí compartilhada. Daniel tem uma visão, e nessa visão ele está numa cidade específica. Isso aí chama muito a atenção. É um detalhe que Daniel dá para a gente, para que a gente possa compreender melhor o contexto da visão. A visão é em Suzã, a capital do Império Persa. Só quero te lembrar uma coisa, que depois seria a capital do Império Medo-Persa. Só quero te lembrar uma coisa, Daniel está tendo essa visão quando? Daniel está tendo essa visão no 3º ano do reinado de Belsazar. E o 3º ano do reinado de Belsazar, Babilônia ainda é o império que domina sobre o mundo. Os medos e persas estão crescendo, e agora isso vem à tona na visão de Daniel. A cidade de Suzã, a cidadela de Suzã, também era a cidade mais rica do reino dos medos e dos persas. E aí ele vê um carneiro, esse carneiro tinha 2 chifres, só que chama a atenção porque um chifre era maior do que o outro. Estranho, né? Mas nos lembra algo importante de nós compreendermos, nos lembra o urso da visão que Daniel acabara de ter em Daniel capítulo 7. Por quê? Porque esse urso tinha um lado mais alto do que o outro. Da mesma forma, o carneiro tem um chifre maior do que o outro. Então, a gente já consegue entender aí, a gente já consegue ver nessa visão, compreender nessa visão, que Daniel está tendo uma visão de um animal que representa aquele mesmo urso que era representante do Império Medo-Persa. Então, ele está na capital do Império Medo-Persa e ele está vendo um animal que representa o Império Medo-Persa. O versículo 20 vai dizer assim para nós: aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Média e da Pérsia. Olha o historicismo aí. O anjo que deu a revelação a Daniel, que vem trazer a interpretação para Daniel, ele mesmo interpreta a profecia com historicismo. Ele fala assim: Daniel, você está vendo aí o bode da visão que você teve, que tinha um chifre maior do que o outro? Esse aí são os reis da Média e da Pérsia. Ele também vê um bode, e esse bode vinha do ocidente e voava sobre toda a terra. Preste atenção nessa informação. Ele voava. Você lembra de alguma coisa na visão de Daniel capítulo 7? Um leopardo com 4 cabeças e que tinha 4 asas, ou seja, além de um animal extremamente rápido, ele voava. O leopardo tinha asas, então ele voava. Esse bode agora tinha um chifre notável entre os olhos. E no verso 21, o anjo vai, mais uma vez, usar o historicismo para dizer para Daniel que o bode peludo é o rei da Grécia. E mais do que isso, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, é Alexandre o Grande. Esse chifre grande representa o poder, a força, a agressividade do império de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é aquele que com menos de 30 anos de idade sai pelo mundo e consegue
e consegue alcançar do Ocidente até o Oriente, fazer o seu império se expandir absurdamente. Além disso, acontece um problema aí, o chifre grande que é notável entre os olhos, o reino de Alexandre o Grande, esse chifre grande, ele se quebra, diz a visão que a gente leu aí a introdução. Se você der uma olhada aí no texto, o texto vai dizer, no verso 8, que o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então quer dizer que aquele bode tinha um chifre notável, mas ele quebrou, e brotaram no lugar dele 4 outros chifres. Isso aí tem tudo a ver com a história. Vai olhar a história do Império Grego. Após a morte de Alexandre o Grande, não houve outro imperador grego. Não houve um grande imperador grego que tomou o lugar de Alexandre e que conseguiu fazer do Império Grego uma superpotência. Não. O Império Grego foi dividido em 4 outros reinos, os quais tinha 4 generais de Alexandre o Grande como os líderes desses 4 reinos. Dos 4 ventos do céu sai um chifre pequeno. Eu só quero ler com você aí, Daniel, capítulo 8, verso 8 e verso 9, só para a gente esclarecer uma coisinha aí que fica como dúvida para muita gente. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Em seu lugar saíram quantos? 4 chifres notáveis, para onde? Para os 4 ventos do céu. De um dos chifres, diz o texto aqui na Almeida Revista Atualizada, saiu um chifre pequeno. Eu quero dizer uma coisa para você. A Almeida Revista Atualizada, ela tem um erro de tradução aqui. A gente sabe disso porque na faculdade a gente estuda hebraico, a gente vai lá, analisa, mas mesmo assim a gente não descobriu isso sozinho, foram grandes teólogos que perceberam. Há algumas versões da Bíblia que já tem a correção, algumas versões um pouco mais modernas, que já tem a correção desse erro aqui. Na verdade, no texto hebraico, o texto hebraico diz assim, de um deles saiu um chifre pequeno. Então vamos voltar. O bode se engrandeceu sobremaneira, na sua força quebrou o grande chifre e para o seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. No texto hebraico, o texto diz assim, de um deles saiu um chifre pequeno. Então, na interpretação do padre João Ferreira de Almeida, ele pensou que esse um deles era um dos chifres. Ele pensou assim, então quer dizer que de um dos chifres saiu um outro chifre pequeno. Mas quando a gente vai ver no texto hebraico, o texto hebraico usa uma expressão feminina. Na verdade, ele não diz de um deles saiu um chifre pequeno, ele diz de uma delas saiu um chifre pequeno. Interessante que chifre em hebraico é masculino, então não pode ser de um deles. Agora, vento em hebraico, arruá em hebraico, é uma palavra feminina, ou seja, obviamente, o verso 9 está dizendo que de um dos 4 ventos do céu saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então, sai um chifre pequeno, se torna forte, e aí começam as características agora desse chifre pequeno. Ele tira o sacerdote, tira do sacerdote o sacrifício diário, ele pisa na lei de Deus, ele coloca-se no lugar de Deus e, por fim, ele será quebrado sem o esforço de homens. Te lembrou alguma coisa? Você que participou na semana passada ou que já estudou Daniel capítulo 7, obviamente se lembrou de alguma coisa. Se lembrou da lei sendo pisada pelo chifre pequeno, e a gente já tinha falado isso em Daniel capítulo 7 na semana passada. Eu trouxe aqui uma tabelinha dos 10 mandamentos, segundo a Bíblia, e dos 10 mandamentos segundo o catecismo, só para explicar aquela questão dos mandamentos que eu tinha falado. Você olha aí os 10 mandamentos segundo a Bíblia, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura para adoração, não tome o nome de Deus em vão, lembre-se do dia do sábado para santificar, honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não furte, não diga falso testemunho, não cobice a casa do teu próximo e nem a mulher do teu próximo. Esses são os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés em tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Agora olha do lado aí, os 10 mandamentos segundo o catecismo. Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso está na Bíblia? Tá, mas não é o primeiro mandamento. Jesus falou que esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, era a base de todos os outros. Jesus falou que esse mandamento era o mais importante de todos, mas Jesus não disse isso em detrimento dos outros 10.
Segundo, não tomar o nome de Deus em vão. Você já viu que já pulou a imagem de escultura. Terceiro, guardar domingos e festas, porque pulou a imagem de escultura, foi para o dia de guarda, mas também mudou o dia de guarda. Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, ou seja, não adulterar, né? Não fornicar, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, e já que tinha sido suprimido lá o segundo mandamento, para continuar 10 e não diminuir para 9, o 10º mandamento da lei de Deus se tornaram 2, o 9º e o 10º do catecismo, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. O fato é, queridos, que esse chifre pequeno de Daniel capítulo 8 é o mesmo chifre pequeno de Daniel capítulo 7, e a gente sabe disso por causa das características. As características são as mesmas. Ele se coloca no lugar de Deus, ele exige adoração, ele muda a lei de Deus, e o mais interessante de tudo, o seu fim é igual. Ele vai ser destruído sem o auxílio de mãos humanas, ou seja, é o próprio Deus quem vai tirar o poder. Esse domínio do chifre pequeno termina em 1798. A gente já estudou isso na semana passada, porque em Daniel capítulo 7, Daniel fala que este poder consegue perseguir o povo de Deus durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A gente já falou que 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, profeticamente, são 3 anos e meio, e 3 anos e meio proféticos são 1.260 dias proféticos, que são 1.260 anos. O poder papal se estabelece em 538 e vai terminar só em 1798. Em 538, o que acontece? Em 538, o rei Clovis, ele passa a receber agora o poder, ele passa a estabelecer agora o poder papal. Em 1798, Napoleão Bonaparte envia o general Berthier a Roma, ele invade Roma, ele prende o Papa, e o papado nunca mais tem poder para perseguir o povo de Deus, pelo menos até agora, pelo menos até o tempo do fim. Em 1844, o tribunal vai se assentar para julgar este chifre pequeno. E a gente vê isso daí também em Daniel capítulo 8. Em Daniel capítulo 8, vamos agora ao verso 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. A Bíblia está falando do chifre pequeno, tá? O poder do chifre pequeno, a gente já sabe que é o papado, engrandeceu-se até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Alguns teólogos defendem que esse verso aqui está falando sobre o evangelho da graça ter sido pisado pelo catolicismo, que em seu lugar estabeleceu os seus sacramentos e estabeleceu a intercessão de um homem, que é o Papa. O Papa é um intercessor entre Deus e os homens, e a Bíblia fala que Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens, não existe outro intercessor entre Deus e os homens. Por isso que o papado aqui se engrandece contra o príncipe, o Cristo, o nosso príncipe, o nosso Messias. Em Daniel capítulo 9, essa expressão vai ser ainda maior. E tira o sacrifício diário, ou seja, pisa no evangelho, pisa na graça, cria um novo evangelho diferente. O exército foi entregue como o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. A gente já viu aí, pisou nos mandamentos de Deus, pisou na graça de Deus, e o que fez prosperou. E aí agora entra uma parte bem interessante de Daniel capítulo 8. Depois eu ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava. Daniel está vendo 2 santos, né? Um que fala e o outro que agora fala com o outro que estava falando. E a pergunta que um faz ao outro é a seguinte: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então, queridos, eu quero dizer a vocês que a Bíblia nos diz assim, que existe um santuário no céu, no qual Cristo é o nosso intercessor. Ele é o nosso sacrifício, ele veio e morreu em nosso lugar, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele também é o nosso sumo sacerdote. Cristo é aquele que está nos céus nesse momento, intercedendo por nós, usando o seu próprio sangue para purificar os nossos pecados. E aqui um anjo olha para o outro e diz assim, um santo olha para o outro e diz assim: até quando que aquilo que acontece no santuário celestial vai ser pisado dessa forma, vai ser desprezado dessa forma por esse chifre pequeno? Até quando que o povo de Deus vai ser perseguido? E aí o verso 14 vem uma resposta. Ele me disse:
até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A resposta parece não encaixar exatamente com a pergunta, mas ela traz uma informação ainda mais importante. Um santo diz assim para o outro santo: olha, eles vão ter 2.300 dias de poder. Depois de 2.300 dias de poder, o santuário será purificado, e a purificação do santuário, para os antigos hebreus, para o Antigo Testamento, tem que ver com algo que se chama juízo investigativo. Quer dizer que, quando acabasse esse período de tempo com a purificação do santuário, agora o juízo de Deus iria começar, o tribunal de Deus iria se assentar. E eu digo que o tribunal de Deus se assentaria com base em Daniel capítulo 7, verso 26. Daniel capítulo 7, verso 26, a palavra diz assim: depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. Daniel capítulo 7, verso 26, essas palavras que eu li, elas vêm logo depois do período de domínio do papado. O período de domínio do papado é de 1.260 anos, ele termina em 1798, e o verso 26 aqui vai dizer: olha, depois de 1798, por favor, não compreendam que é imediatamente depois, quer dizer que é um pouco depois de 1798, o tribunal de Deus se assentaria. E agora aqui em Daniel capítulo 8 está dizendo assim, olha, depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, ou seja, o tribunal vai se assentar para julgar. Vamos continuar aqui para a gente conseguir compreender o que tem a ver essa profecia dos 2.300 anos. Tem aí uma imagem do santuário, né? Você vê aí o sumo sacerdote oferecendo ali sacrifícios, incenso, que significam, que simbolizam as nossas orações diante ali do altar de incenso. A pergunta do santo: até quando? Essa é a pergunta que o santo faz. Parece que ele está desesperado, parece que ele não aceita, porque esse santo, que é provavelmente um anjo, ele sabe que tem um santuário no céu, ele sabe que Cristo é o nosso intercessor, ele sabe que Cristo ainda não tinha derramado seu sangue na cruz, mas viria e derramaria o seu sangue na cruz, para quê? Para interceder por nós. Ele fala: como que esse poder agora vai dizer que a salvação depende de sacramentos? Como que esse poder agora vai dizer que a salvação depende da bênção de um homem, que é o Papa, que é o líder desse império? Como que esse povo vai ter poder para perseguir o povo de Deus? Ele parece que não está aceitando aquela situação. Ele pergunta: até quando? E a resposta: até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Nós estudamos na lição da escola sabatina, na semana passada, o princípio dia-ano. Nós, historicistas e adventistas, cremos que na profecia apocalíptica, toda vez que aparece uma visão simbólica, os anos também são, quer dizer, os dias também são simbólicos. Então, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, mas eles simbolizam para cada dia um ano. Quer dizer que depois de 2.300 anos, o santuário seria purificado. Após 2.300 anos, se assentaria um tribunal para quê? Para começar a tirar o domínio desse poder do chifre pequeno, deste último reino que domina sobre todo o mundo, e para destruí-lo e para consumi-lo até o fim. Depois disso, viria o reino dos santos do Altíssimo. Essa é a profecia que a gente tem aqui. 2.300 anos, no final desses 2.300 anos, o tribunal de Deus se assentaria. Que fique claro que o tribunal de Deus se assenta não na terra, se assenta no céu. Então, nós historicistas, toda vez que a gente procura comparar a profecia, a gente procura compará-la com a história e encontrar o que aconteceu na história para a gente conseguir encontrar o cumprimento da profecia. Agora, quando a gente fala de um tribunal se assentar no céu, de um santuário celestial ser purificado, isso não acontece na história, isso não acontece aqui conosco, isso acontece lá no céu. A gente não vai dar ênfase nessa profecia neste momento. Essa profecia ela continua no capítulo 9. Só vou deixar claro para vocês que o próprio anjo que dá a visão a Daniel, ele vai dizer assim para Daniel, que é para começar a contar o período profético dos 2.300 anos a partir do decreto para reconstrução de Jerusalém. Isso está em Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido o príncipe 7 semanas, 62 semanas.
As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui Daniel está tendo a visão da vinda do Messias. Então, o anjo fala assim para Daniel: Daniel, essas 70 semanas vão começar quando sair o decreto da reconstrução de Jerusalém. Só que a conversa do anjo com Daniel tem a ver também com essa profecia de Daniel capítulo 8. Por que tem a ver? Porque no capítulo 8 não há o início da contagem dos 2.300 anos. Então, Daniel fica muito assustado, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai clamar a Deus que dê uma resposta. O anjo vem e dá uma nova profecia de 70 semanas. E agora sim, ele fala quando começa. Então, o início do cumprimento da profecia das 70 semanas também é o início do cumprimento da profecia dos 2.300 anos. Os 2.300 anos devem começar a ser contados quando sai o decreto para a reconstrução de Jerusalém. Esse decreto sai no ano 457. Quem faz esse decreto é o rei Artaxerxes, o rei medo-persa Artaxerxes. Na verdade, existem outros decretos antes desse, mas nenhum desses outros decretos faz com que Jerusalém seja realmente reconstruída. Agora, o livro de Esdras, capítulo 7, se eu não me engano, no verso 7, vai dizer para nós que esse decreto de Artaxerxes, de 457 a.C., é o decreto real da reconstrução de Jerusalém. Então, quando eu pego 457 a.C. e coloco mais 2.300 anos, eu vou chegar no ano de 1844. E é nesse ano de 1844 que a gente vê o cumprimento da profecia das 70 semanas. Se você parar para pensar, faz todo sentido. Das 70 semanas, não, desculpa, das 2.300 tardes e manhãs. Se você parar para pensar, faz todo sentido. E por que eu digo para você que faz todo sentido? Porque a gente já sabe que a profecia dos 1.260 anos se cumpriu em 1798. No verso 26 de Daniel, capítulo 7, o anjo já disse aqui que depois de 1798, depois de se cumprirem os 1.260 anos, o tribunal iria se assentar. Em 1844 quase que imediatamente após 1798. Alguns poucos anos após 1798, há o cumprimento da profecia dos 2.300 anos. O que eu acho na história a respeito disso? Nada, a não ser um povozinho adventista, né, ainda como um movimento, gente de diversas denominações, que conseguiu chegar a essa conclusão, e um desses homens teve uma visão e viu Cristo saindo do lugar santo, no santuário celestial, e entrando no lugar santíssimo. A não ser isso, não há nada na história. Porque eu já disse para vocês, porque o cumprimento dessa profecia se dá no céu, o cumprimento dessa profecia não se dá aqui na terra. Tá bom? Então a gente fecha aí o livro de Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, se você percebeu, ele não traz para nós, presta bem atenção nessa parte, algo que tem que ver com os momentos que nós estamos vivendo. Vem até 1798, Daniel 7, e Daniel 8 até 1844. Mas por que eu fiz questão de trazer isso para nós nesse estudo dos eventos finais? Por causa de um detalhezinho importante. Na Bíblia, não existe outra profecia de tempo após o cumprimento das 2.300 tardes e manhãs. Não existe. Você pode procurar, pode revirar a Bíblia, não existe. Em Daniel capítulo 8 vai ter uma profecia de tempo. Desculpe, em Daniel capítulo 12 vai ter uma profecia de tempo. A gente vai olhar lá, mas a gente vai ver que ela tem que ver com a primeira profecia de Daniel capítulo 7, dos 1.260 anos. Daniel só está fazendo uma reprise. Você percebeu em Daniel 8 que está havendo uma reprise de alguns fatos de Daniel 7? A gente já tinha percebido semana passada que Daniel 7 tinha uma reprise do que aconteceu em Daniel capítulo 2. Então, a visão da estátua ela é repetida e ampliada em Daniel 7. A visão dos 4 animais é repetida e ampliada, com os 2 animais do meio, o urso e o leopardo, representados por um carneiro e um bode. Daniel está vendo isso acontecer diante dos olhos dele. Mas, além disso, vem uma informação adicional. Há um santuário no céu. E esse santuário no céu, nesse santuário no céu, há intercessão. Jesus Cristo é o nosso intercessor. E ele está intercedendo por nós. Desde 1844, o tribunal do céu está assentado. O chifre pequeno está sendo julgado. Os demais que acreditam em Deus estão sendo julgados. Esse é um juízo investigativo. Esse ainda não é o juízo executivo. O tribunal está se assentando para que depois a execução do juízo possa acontecer. Mas eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Depois de 1844,
nenhuma outra profecia de tempo. Tem gente que diz assim, Jesus vai voltar em 2027. Vocês lembram de 2012? Lembram que tinham falado a mesma coisa? 2012 falaram, Jesus volta em 2012. Eu me lembro do ano 1999 para 2000, né? O bug do milênio, todo mundo ficou esperando, né? Nostradamus havia dito, a 1000 chegarás, de 2000 não passarás, e aí todo mundo ficou imaginando. Quando der meia-noite, de 1999 para 2000, tudo vai acabar, né? O mundo vai acabar. Eu não sei se eu estou errado, mas eu acho que nem de 99 para 2000 não acabou aquele milênio, né? O milênio acabou no ano 2000, começou no ano 2001, mas não aconteceu nada, e nem vai acontecer mais nada que tem que ver com profecia de tempo. Se você acreditar em alguma profecia de tempo, Jesus vai voltar em 2022, 2027, 2034, se você acreditar em qualquer coisa dessa, você está acreditando em coisa que não tem a ver com a palavra de Deus, que não é revelação de Deus. A revelação de Deus dá uma última profecia para nós, 1844, em relação a tempo. Então, até 1798, o Papa teria poder para perseguir o povo de Deus. A partir de 1798, não mais. Somente no tempo do fim. A gente vai entender isso melhor na semana que vem. Até 1844, há uma profecia de tempo. O tribunal do céu se assenta. E agora, a qualquer momento, o juiz pode se levantar. Sabe o que significa quando o juiz se levanta? Quem é nosso juiz? Nosso juiz é o nosso Deus. A qualquer momento, o juiz pode se levantar. E quando o juiz se levanta, é para decretar a execução da pena. Quer dizer que a pena agora está sendo estudada, os livros estão abertos, cada ser humano que creu em Jesus Cristo ou não creu em Jesus Cristo está sendo julgado conforme as suas obras e conforme a sua fé. A qualquer momento o juiz se levantará e falar, está na hora agora de executar o juízo. E aí ele vai enviar Jesus Cristo à terra. E na execução do juízo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, que cremos em Cristo, seremos arrebatados e levados juntamente com os mortos em Cristo para o céu e vamos nos reunir com Deus. Enquanto isso, aqui na terra, morte e destruição, o início do juízo final. Já existe um juízo em curso, esse não é o juízo final, esse é um julgamento. O juízo final acontece numa data que nós não sabemos, a Bíblia diz que nós não sabemos o dia da volta de Jesus, isso não foi revelado por Deus, essa data não foi revelada sequer a Cristo. Cristo, que tem onisciência, quis reservar essa parte da sua onisciência para não saber, e o Pai ficou com essa exclusiva autoridade do dia da volta de Jesus Cristo. Após 1844, não há mais nada a respeito deste assunto. Vamos agora entrar em Daniel capítulo 10. Agora que a gente vai entrar em Daniel capítulo 10, eu peço a você aí para você abrir a sua Bíblia em Daniel 10. A gente vai tentar falar de algumas coisas aí de Daniel 10. Dá um minutinho, que a minha seta aqui do meu mouse sumiu. Então, eu vou ter que usar o Alt Tab aqui. Estou compartilhando aqui a tela de Daniel 10 agora para vocês, tá bom? Vamos lá. Algumas coisas, eu creio, devem estar ficando um pouco confusas para vocês, principalmente para quem nunca estudou as profecias de Daniel. Para ficar um pouco menos confusa, minha recomendação, leia os capítulos que nós estamos falando. Depois faça uma reflexão sobre eles. Além disso, mais uma vez vou apresentar para você Segredos de Daniel, de Jacques Ducan. Tá bom? Segredos de Daniel, de Jacques Ducan. Chegamos em Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10 começa assim. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. E aí começa agora Daniel a dizer que ele teve uma visão onde aparecem seres celestiais para ele. Um desses seres tira totalmente a sua força, ele se sente totalmente enfraquecido, e logo depois esse mesmo ser o fortalece e agora sim consegue trazer a ele uma visão. Daniel 10 e 11 são a mesma visão, tem a ver com a mesma visão. Daniel 10 fala do relacionamento de Daniel com esses seres celestiais. Daniel 11, agora o anjo falando com ele, dizendo para ele como seriam os acontecimentos desta visão de Daniel 11, uma batalha entre dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Daniel está tendo essa visão no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Só um detalhe, quer dizer que Babilônia já caiu.
Do jeito que tinha sido profetizado a Nabucodonosor em Daniel 2, do jeito que tinha sido profetizado por Daniel em Daniel 7, agora finalmente aconteceu. Agora a Babilônia já não vai mais aparecer nas visões de Daniel. Por quê? Porque já caiu. Agora, nas visões de Daniel, as visões de Daniel começam a ter que ver com a realidade que é a partir do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa agora dominou, nós estamos no terceiro reinado de Dario e Ciro. Dario é o corregente de Ciro em Babilônia, mas Ciro é que é o rei dos Medos e Persas. A gente deve estar aí no ano 536 a.C. Os exilados agora começaram a voltar, haviam se cumprido os 70 anos de cativeiro babilônico. Só que Daniel não voltou, queridos. Daniel já tinha 90 anos. Daniel já estava bastante idoso. Ele tinha uma função de liderança, que foi o próprio Deus que colocou para ele, tanto em Babilônia quanto no Império Medo-Persa. Então, agora Daniel ele permanece. Só que Daniel recebe informações do exílio, e ele descobre que lá no exílio está tendo um monte de problemas. Os livros de Esdras e Neemias apontam para nós esses problemas. Isso leva Daniel a chorar, e Daniel chora muito, e ele pranteia por 3 semanas. Esse era o primeiro ano, esse era o primeiro mês do ano, era o mês da Páscoa judaica, né? O ano judaico ele é diferente do nosso ano. Era o mês da Páscoa judaica e era por costume que os judeus jejuassem na Páscoa, mas não como Daniel. Daniel jejua por 3 semanas, ele jejua 7 vezes mais do que a tradição. A tradição era jejuar por 3 dias. Daniel jejua 7 vezes mais, como se ele quisesse chamar a atenção de Deus para a tristeza dele, do exílio ter acabado, mas agora lá em Jerusalém está tendo tanto problemas com os exilados, eles estão lutando entre si, o próprio povo de Deus guerreando entre si. E aí Daniel tem outra visão, que vem em resposta desse jejum de 7 semanas. Logo após a semana de Páscoa, Daniel perde os sentidos e ele fica totalmente aterrorizado, ou seja, é uma visão assustadora. Aqueles seres celestiais que ele vê são assustadores. Ele fala aí como que são esses seres celestiais. No verso 5, o texto diz assim: eu levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. Seu corpo era como berilo, seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente. O que Daniel está vendo aí? A visão de Daniel, ela é melhor explicada para nós em 2 textos bíblicos, Josué capítulo 5, verso 13 até o verso 15, e Apocalipse 1, do verso 12 a 18. Não precisa abrir a Bíblia agora, mas se quiser, anota aí para você comparar depois. Em Josué capítulo 5, Josué começa a explicar o que ele vê em meio a uma batalha, da mesma forma como Daniel, é a mesma expressão. Josué usa essa expressão, levantei os olhos e olhei. Então, quando Daniel usa essa expressão, levantei os olhos e olhei, parece que Daniel está querendo fazer referência àquela visão de Josué. Ele está dizendo, você sabe aquele ser que Josué viu? Aquele ser que Josué viu é o mesmo ser que eu vi. E qual é o ser que Josué viu? Quando Josué viu aquele ser gigantesco, ele diz assim, olhei os olhos e vi. E ele viu um anjo enorme e poderoso, pronto para a batalha, pronto para a guerra. O que Josué fala para aquele anjo? Ele diz assim, amigo, você está lutando do nosso lado ou você está lutando contra a gente? Pelo amor de Deus. E aquele anjo poderoso, pronto para a batalha, diz assim, Josué, tira as sandálias do teu pé, porque a terra que você está é santa. Ou seja, aquele anjo não era um anjo, aquele anjo era o próprio Deus. E agora, Daniel está dizendo assim, olhei os olhos quer dizer, levantei os olhos e olhei, ou seja, aquilo que eu vi é a mesma coisa que Josué viu, o mesmo ser, aquele mesmo anjo poderoso, é por isso que eu fiquei aterrorizado, é por isso que eu perdi os sentidos, é por isso que a coisa ficou feia aqui para mim. E Apocalipse 1, do verso 12 até o verso 18, vou ler aqui só a introduçãozinha, só para você entender o que foi que Daniel viu, e para você entender também que João teve a mesma visão. Apocalipse 1, verso 12, o texto diz assim, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Com que tipo de vestes? Vestes talares e cingidos até a altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido. Querido, se você for ver aqui, cada detalhe é a mesma visão que Daniel teve, ele viu o mesmo ser.
Só que este ser se apresenta para João de uma forma que faz a gente identificá-lo facilmente. Ele diz assim, verso 17: quando o vi, caí a seus pés como morto, igual Daniel, sem sentido. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem João viu? João viu Jesus Cristo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que esteve morto, mas ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Quem Daniel viu? A mesma visão. Ele viu Jesus Cristo. O que mais chama a atenção são as vestes que ele viu de Jesus Cristo, tanto Daniel quanto João, são as vestes do sumo sacerdote Jesus Cristo, são vestes sumos sacerdotais. Nessa visão, Gabriel aparece novamente, o anjo Gabriel, ele vem e ele acalma Daniel. Desde o primeiro dia, ele diz para Daniel: a sua oração foi ouvida. Daniel, você faz 3 semanas que está orando e jejuando, mas eu quero dizer uma coisa para você: a tua oração não está sendo respondida hoje, não. A tua oração já foi ouvida desde o primeiro dia, e desde o primeiro dia Deus já me deu ordem para guerrear contra o príncipe da Pérsia. Gabriel havia guerreado por 3 semanas. O reino grego estava pronto para entrar na história, mas só que a Pérsia resistia. Ou seja, as profecias estavam prontas para se cumprirem, mas o Império Medo-Persa resistia. Então, Gabriel foi lá e lutou contra os persas. Para quê? Para ajudar os persas a se enfraquecerem e ajudar os gregos a entrarem na história, para que a profecia se cumprisse. Gabriel diz o nome do homem misterioso, o nome dele é Errade, é príncipe dos príncipes, ou é o vosso príncipe, lá no verso 21, lê o verso 21 comigo: mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Miguel, em hebraico, significa quem é como Deus, e nós sabemos que só há um que é como Deus, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele também é Deus. Então, Jesus Cristo tem aqui no livro de Daniel um nome diferente, um nome de sumo sacerdote, ou um nome de anjo guerreiro. O nome dele é Miguel, e o próprio Gabriel diz para ele que ele é o nosso príncipe, o nosso Errade, o príncipe dos príncipes, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Desde o primeiro ano de Dario, corregente de Ciro, Gabriel foi levantado para fortalecer Daniel e ajudar Daniel nesses momentos finais, e agora ele vai dizer a verdade. O que ele diz para Daniel? Ele diz que depois do Ciro, os medo-persas teriam 4 outros reis. Então, Ciro era o rei dos medo-persas, viriam outros 4. E na história, quando a gente compara, é o que acontece. O historicismo, mais uma vez, comprova que vale a pena acreditar nele. Cambises é o rei que reina de 530 a 522, depois dele vem Dario, que reina de 522 a 486. Eu quero lembrar você que esse calendário é regressivo, tá? É o calendário de antes de Cristo, tá bom? E depois desse Dario, esse Dario não é o mesmo Dario que está ali com Daniel em Babilônia, tá bom? É outro Dario. Depois dele vem Xerxes, que reina de 486 a 465. Depois dele vem, o Xerxes é também chamado de Assuero, tá? Lá no livro de Esther, ele também é chamado de Assuero. Isso era muito comum antigamente, né? Os reis tinham nomes, muitas vezes eles tinham apelidos, mas eles também tinham títulos. Então, a gente não sabe aí se Xerxes era o título e Assuero o seu nome verdadeiro, ou o contrário. Mas a gente sabe que ele também era chamado de Assuero. E aí vem o último e quarto, que é Artaxerxes, que é o rei dos Medos e Persas, que reina entre 465 e 423. Foi ele que decretou a reconstrução de Jerusalém no ano 457 a.C. Ele é conhecido como o rei mais rico e astuto do império. Ele ia guerrear contra a Grécia, ele ia resistir à Grécia durante um bom tempo, mas ele seria vencido por um rei poderoso que reinaria com grande domínio. Aquele chifre na cabeça do bode, né? Aquele chifre que reinaria com bastante poder, que representa Alexandre o Grande. Mas no auge deste rei, no auge daquele chifre, ele seria quebrado e o seu reino dividido em 4. Tá vendo? Tem um paralelo aqui de novo entre Daniel 10 e Daniel 8. Daniel é um livro muito pedagógico. Nenhuma visão é isolada da outra. Uma visão sempre explica melhor os acontecimentos da outra, sempre amplia melhor a visão da outra. E a visão de Daniel está ampliando as demais visões. Vamos fazer uma comparação agora
de Daniel 11 com Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8. Essa comparação tem base no Reino do Norte, que vai surgir aí agora no capítulo 11. No capítulo 11, o texto bíblico diz que vai surgir, depois do reino grego, um reino no sul e um reino no norte. Ele não declara para nós quem é o rei do norte, não declara para nós quem é o rei do sul. Ele diz que o rei do norte e o rei do sul vão batalhar bastante. Mas algumas características desse rei do norte nos ajudam a compreender quem ele é. Por exemplo, primeira característica, o reino do norte desafia Deus e procura usurpá-lo. Assim como o chifre pequeno, preste atenção, o chifre pequeno se levanta contra as hostes celestiais e contra o príncipe dos príncipes. O rei do norte profana o santuário e abole o sacrifício diário. Já o chifre pequeno profana o santuário e tira o sacrifício diário, a mesma coisa. O capítulo 11, versos 16, 41, 45 e o verso 28 e 30 diz que o rei do norte se estabeleceria na terra gloriosa e atacaria a Santa Aliança, assim como o chifre pequeno, que cresceria em direção à terra gloriosa e destruiria o povo santo. O chifre pequeno se origina no norte, e o rei do norte é chamado rei do norte. O chifre pequeno é destruído sem o auxílio de mãos humanas. Em Daniel 11, 45, o texto diz que o rei do norte armaria suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegaria o seu fim sem haver quem o socorresse. Então, queridos, não há auxílio de mãos humanas para destruí-los, também não há socorro para ele. O que a gente vê aí em Daniel capítulo 11? Daniel capítulo 11 tem um poder chamado rei do norte. Esse rei do norte, obviamente, é o chifre pequeno. Então, quer dizer que a visão de Daniel 11 é uma visão do papado. O que acontece aqui no livro de Jacques Ducan, Os Segredos de Daniel? O Jacques Ducan diz assim, olha, os acontecimentos da batalha entre o Reino do Sul e o Reino do Norte, eles são difíceis de encontrar paralelo na história, não quer dizer que não há. Mas o Jacques Ducan não é um historiador, ele é um especialista na língua hebraica. Então, ao invés dele tentar encontrar onde ele não é especialista a resposta, ele disse assim, olha, isso daí eu vou deixar para outros teólogos estudarem na história e encontrar o cumprimento. Mas algumas informações eu vou dar para vocês. A primeira, ele especialista que é na língua hebraica no Antigo Testamento, diz assim, para todo bom judeu, essa expressão rei do norte e rei do sul é muito fácil de ser compreendida. Por que ela é muito fácil de ser compreendida? Porque todo bom judeu sabe que o rei do norte é Babilônia e o rei do sul é Egito. Isso na cabeça deles, tá bom? E o que representa a Babilônia para um judeu e o que representa o Egito para um judeu? O Egito para um judeu representa a fé no homem sem o poder de Deus. Eu vou lembrar você de um texto bíblico bastante conhecido e mal utilizado. Maldito o homem que confia no homem. Você já usou isso daí porque estava com raiva de alguém que magoou você, que traiu você. Mas quando a Bíblia fala maldito o homem que confia no homem, era uma palavra de Deus contra Israel, quando Israel quis se aliar ao Egito, ao invés de acreditar que Deus poderia dar a vitória contra os babilônios e os assírios. Então, quer dizer que quando o povo de Israel confiava no Egito, é porque ele deixou de confiar em Deus, ele prefere confiar na solução humana do que na solução divina. Então, para o Jacques Ducan, o Reino do Sul é uma representação da solução humana para o homem, é uma representação dos poderes políticos, dos poderes humanistas, do ateísmo, do marxismo e de todas as demais teorias que tentam trazer soluções para os problemas humanos sem Deus. O rei do norte, Babilônia. O que simbolizava Babilônia para os judeus? Babilônia simbolizava o poder religioso do mal, o eixo do mal, o eixo de Satanás. Então, para o Jacques Ducan, ainda que haja cumprimento histórico do que Daniel está vendo aí em Daniel capítulo 11, a metáfora é mais importante do que os fatos históricos. Para o Jacques Ducan, essa batalha entre o poder humano sem Deus e o poder religioso do mal é uma batalha que vai perseguir o mundo até o fim, e a gente consegue ver isso diversas vezes. Vamos lembrar que na Revolução Francesa se levantou um poder humano querendo arrumar soluções para o homem e pisando na religião e pisando no cristianismo e dando mais valor à razão. Mas essa batalha continuou, de modo que a religião continua se estabelecendo, a falsa religião, a religião
religião que pisa na lei de Deus, que maltrata o povo de Deus, que persegue o povo de Deus. Ela continuou sem toda a força que tinha e agora ela governa meio que junto com o poder religioso e o poder político. Eles parecem que se misturam. Israel ficava entre dois inimigos, que é o Egito e Babilônia. Ambos eram inimigos, mas muitas vezes Israel se via na necessidade de se aliar com o Egito. E aí está Jeremias 17:5, maldito homem confia no homem. Agora, Babilônia, para eles, é um poder religioso, o Egito é um poder humano. Isso lembra os pés da estátua, porque nos pés da estátua de Nabucodonosor tem ferro e tem barro, você lembra disso? Tem dois poderes que governam o mundo no final. Roma continua, ela vai até o fim, agora de uma maneira diferente, de acordo com o chifre pequeno, com o poder religioso, mas tem um barro ali. E o barro na Bíblia lembra o quê, queridos? É isso que o Jacques Ducan vai dizer. O barro na Bíblia lembra a humanidade, porque o homem foi feito do barro. Então, o barro seria a humanidade deste poder. Então, quer dizer que, no final, o ateísmo, o marxismo, os poderes políticos, as filosofias humanas tentariam governar o mundo junto com a influência romana, e não é isso que acontece. Quando um presidente de uma grande nação é eleito, ele não corre lá em Roma, ele não vai lá em Roma para pedir a bênção papal. Muitas vezes nem católico ele é, às vezes ele é evangélico, às vezes ele nem religião tem, mas ele corre lá e vai pedir a bênção do Papa, ou seja, poder político e religioso. Eu olho a União Europeia tem um poder político incrível, mas a influência do Papa não se perdeu. O Donald Trump nos Estados Unidos, com a nação mais poderosa do mundo hoje, ele tem um poder incrível, mas ele está sempre ouvindo o que o Papa tem a dizer. E a gente já sabe que no final da história vai haver a união desses dois reinos, mas até haver união, tem muita batalha. Os pés da estátua misturavam ferro e barro, poder humano político e poder religioso. Na história de Roma, ambos os poderes se aliam e lutam contra si, parece que o tempo todo, tornando esse reino um reino dividido até o fim. A gente consegue chegar aí agora no fim de Daniel capítulo 11. A gente passou correndo por Daniel capítulo 11 e eu acho que a gente vai parar aqui e vai estudar Daniel 12 na semana que vem, porque a gente já está com o tempo avançado aí. Mas vamos tentar entender aqui um pouquinho o que aconteceu. A gente correu aqui, vamos tentar entender. Daniel 8, uma ampliação da visão de Daniel 7. Daniel vê ali, dos 4 animais, ele vê os 2 do meio. Por que ele vê os 2 do meio? Porque Roma ainda não chegou. E segundo, porque Babilônia já caiu. Ele vê a guerra entre os medos e persas e os gregos. E aí Deus consegue revelar ali para Daniel, agora no capítulo 10, quem serão os reis medo-persas. E depois a entrada do Império Grego. Parece que há uma ênfase em Daniel capítulo 8, nesse chifre pequeno de Daniel 7. Parece que o problema não foi o Império Romano, parece que o problema foi o Império Papal Romano. Então a ênfase de Daniel 7, Daniel 8, está nesse poder papal romano. E parece que a visão de 10 e 11 também, esse poder papal romano é chamado de Reino do Norte. Então quer dizer que nós vivemos, queridos, nesse último tempo de Daniel capítulo 11. Ellen White disse em 1904 que Daniel capítulo 11 estava chegando no fim. Se estava chegando no fim lá em 1904, imagina hoje, né? Acho que a gente está no finalzinho, quando o Papa tem um pequeno poder e os poderes políticos têm um pequeno poder, mas ambos são extremamente frágeis. Vou dar um exemplo aqui. Donald Trump é o presidente da nação mais poderosa do mundo, mas ele tem muito poder? Quem aí tem certeza que ele vai ser reeleito agora? Ninguém tem. A gente não sabe quem vai ser eleito nos Estados Unidos. Angela Merkel tem um poder muito grande aí na União Europeia. Quem é que pode garantir que ela tem influência para liderar o mundo? Não tem. Hoje o mundo sente muita falta de um grande líder mundial. Existem grandes líderes, mas nenhum deles é unanimidade. O Jair Bolsonaro ganhou a eleição aqui no Brasil, ele é o presidente da República, mas ele é amado por uns e odiado por outros. Se houver uma eleição, ninguém sabe se ele ganha, se ele perde, ninguém sabe de nada. Por quê? Porque esses são os líderes mundiais de hoje, eles são amados e odiados. O mundo sente falta de um grande líder mundial, e é aí que o chifre pequeno vai voltar a ter influência.